Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Hoje é sexta-feira, dia 17 de outubro de 2025. Vamos terminar de ler Neemias, capítulo 13. Na verdade, vamos terminar de ler Neemias, lendo Neemias, capítulo 13. Abra sua Bíblia aí em Neemias e acompanhe a leitura da palavra de Deus que diz: Naquele dia o livro de Moisés foi lido em alta voz diante do povo, e nele achou-se escrito que nenhum amonita ou moabita jamais poderia ser admitido no povo de Deus, pois eles, em vez de darem água e comida aos israelitas, tinham contratado Balaão para invocar maldição sobre eles. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Quando o povo ouviu essa lei, excluiu de Israel todos os que eram da descendência estrangeira. Então tá aí o povo continuando lendo o livro da lei de Moisés e fazendo as reformas, as transformações que era preciso fazer para estar em consonância com a palavra de Deus, que até aquele momento era apenas parte do Velho Testamento. Ainda não havia, estava longe de Jesus nascer, e ainda não havia o Novo Testamento, é claro. Mas aqui vale o apego, a dedicação, o valor que aquele povo estava dando à palavra de Deus. Sempre que o povo de Deus se volta para a palavra de Deus de verdade, ela transforma as atitudes do povo de Deus e leva o povo de Deus a buscar a Deus mais adequadamente. Antes disso, o sacerdote Eliasibe tinha sido encarregado dos depósitos do templo de nosso Deus. Ele era parente próximo de Tobias e lhe havia cedido uma grande sala, anteriormente utilizada para guardar as ofertas de cereal, incensos, utensílios do templo e também os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite prescritos para os levitas, para os cantores e para os porteiros, além das ofertas para os sacerdotes. Ele está dizendo aí que havia um problema. O Tobias, inimigo do povo de Deus, tinha se aparentado com o sacerdote Eliasibe. O Eliasibe tinha cedido para ele uma sala do templo para objetivos outros que não era o objetivo para o qual aquela sala tinha sido designada, que era guardar ofertas de materiais aí alistados das ofertas de cereais e outras coisas, e dízimos de trigo e essas coisas. Versículo 6. Mas enquanto tudo isso estava acontecendo, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano do reinado de Artaxerxes, rei da Babilônia, voltei ao rei. Algum tempo depois pedi sua permissão e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe fizera ao ceder uma sala a Tobias nos pátios do templo de Deus. Fiquei muito aborrecido e joguei todos os móveis de Tobias fora da sala. E aí o Neemias está zelando aqui pelo templo de Deus e tirou tudo que era do tal do Tobias lá da sala que o sacerdote tinha cedido para ele. Mandei purificar as salas e coloquei de volta nela os utensílios do templo de Deus com as ofertas de cereal e o incenso. Então colocou lá o que era realmente para ser colocado naquela sala, coisas alusivas às ofertas do templo de Deus. Também fiquei sabendo que os levitas não tinham recebido a parte que lhes era devida e que todos os levitas e cantores responsáveis pelo culto haviam voltado para as suas próprias terras,
Por isso repreendi os oficiais e lhes perguntei: por que essa negligência com o templo de Deus? Então convoquei os levitas e os cantores e os coloquei em seus postos novamente, com a saída do Neemias para ir lá para onde o rei, até que ele voltasse. O povo negligenciou a provisão dos levitas, que cuidavam dos trabalhos do templo, e os levitas foram para as suas terras trabalhar para se manter, né? Porque o povo não estava dando as contribuições para a manutenção dos levitas e sacerdotes. Versículo 12. E todo o povo de Judá trouxe os dízimos do trigo, do vinho novo e do azeite aos depósitos. Coloquei o sacerdote Selemias, o escriba Zadok e um levita chamado Pedaías como encarregados dos depósitos, e fiz de Anã, filho de Zacur, neto de Matanias, assistente deles, porque esses homens eram de confiança. Eles ficaram responsáveis pela distribuição de suprimentos aos seus colegas. Lembra-te de mim por isso, meu Deus, e não te esqueças do que fiz com tanta fidelidade pelo templo do meu Deus e pelo seu culto. Então, Neemias, implanta aí, corrige as coisas que estão erradas, e depois ele ora a Deus, pedindo a Deus que esteja atento ao que ele está fazendo, né? E lembre-se dele com misericórdia. Versículo 15. Naqueles dias vi que em Judá alguns trabalhavam nos tanques de prensar uvas no sábado e ajuntavam trigo e o carregavam em jumentos, transportando-o com vinho, uvas, figos e todo tipo de carga. Tudo isso era trazido para Jerusalém em pleno sábado, e o sábado era o dia do repouso, segundo a lei de Moisés. Então os adverti que não vendessem alimento nesse dia. Não era dia de feira, sábado não. Havia alguns da cidade de Tiro que moravam em Jerusalém, que no sábado traziam e vendiam peixes e toda espécie de mercadoria em Jerusalém para o povo de Judá. Diante disso, repreendi os nobres de Judá e lhes disse: como é que vocês podem fazer tão grande mal profanando o dia de sábado? Por acaso os seus antepassados não fizeram o mesmo, levando o nosso Deus a trazer toda essa desgraça sobre nós e sobre esta cidade? Pois agora, profanando o sábado, vocês provocam maior ira contra Israel. Eles estavam profanando o sábado. E o Neemias está aqui repreendendo os líderes do povo de Deus. Quando as sombras da tarde cobriam as portas de Jerusalém na véspera do sábado, ordenei que estas fossem fechadas e só fossem abertas depois que o sábado tivesse terminado. Coloquei alguns de meus homens de confiança junto às portas para que nenhum carregamento pudesse ser introduzido no dia de sábado. Uma ou duas vezes os comerciantes e vendedores de todo tipo de mercadoria passaram a noite do lado de fora de Jerusalém. Mas eu os adverti dizendo: por que vocês passam a noite junto ao muro? Se fizerem isso de novo, mandarei prendê-los. Depois disso, não vieram mais no sábado. Então, Neemias colocou aí o povo para respeitar o dia do sábado. Na marra, mas tinha que respeitar. Então, ordenei aos levitas que se purificassem e fossem vigiar as portas, a fim de que o dia de sábado fosse respeitado como sagrado. Lembra-te de mim também por isso, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, conforme o teu grande amor. Então, Neemias faz a reforma e ora pedindo a graça de Deus. Além disso, naqueles dias, vi alguns judeus que haviam se casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. A metade dos seus filhos falavam a língua de Asdod ou a língua de um dos outros povos e não sabiam falar a língua de Judá. De novo, o problema que já tinha sido tratado lá com Esdras antes. Agora, de novo, povo de Judá e gente casado com povos de outras nações pagãs, coisa que era proibido pela lei de Moisés. Versículo 25, eu os repreendi, invoquei maldições sobre eles, bati em alguns deles e arranquei os seus cabelos. O Neemias era bruto, no zelo aí pelas coisas de Deus. Fiz com que jurassem em nome de Deus e lhes disse: não consintam mais em dar suas filhas em casamento aos filhos deles, nem haja casamento das filhas deles com seus filhos ou com vocês. Não foi por causa de casamentos como esses que Salomão, rei de Israel, pecou?
Entre as muitas nações não havia rei algum como ele. Ele era amado por seu Deus e Deus o fez rei sobre todo Israel, mas até mesmo ele foi induzido ao pecado por mulheres estrangeiras. Ele está citando Salomão como exemplo de alguém que caiu em pecado justamente porque casou com mulheres estrangeiras. Versículo 27. Como podemos tolerar o que ouvimos? Como podem vocês cometer essa terrível maldade e serem infiéis ao nosso Deus, casando-se com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate o Horonita. Eu expulsei para longe de mim. Até entre os sacerdotes havia gente casada com povos não judeus. Não te esqueça deles, ó meu Deus, pois profanaram o ofício sacerdotal e a aliança do sacerdócio e dos levitas. Então ele está aí orando por essas pessoas, para Deus lembrar aí que eles tinham profanado. Dessa forma purifiquei os sacerdotes e os levitas de tudo que era estrangeiro e lhes designei responsabilidades, cada um em seu próprio cargo. Também estabeleci regras para as provisões de lenha, determinando as datas certas para serem trazidas e para os primeiros frutos. Em tua bondade, lembra-te de mim, ó meu Deus. E assim terminamos a leitura do Neemias, colocando ordem na casa, zelando pela obra de Deus, dedicando o povo a servir a Deus corretamente. Fica aí o exemplo de Neemias, e ele sempre muito temente a Deus, buscando a Deus em oração, pedindo que Deus lembrasse dele mesmo com a sua graça. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta agora para continuar a leitura lá do Novo Testamento, lendo 2 aos Coríntios. Nosso trato são 2 livros do Velho Testamento, lembram Esdras e Neemias, e agora vamos para o Novo Testamento para ler 2 aos Coríntios, e aí depois a gente volta para continuar a leitura no Velho Testamento até que a gente termine a Bíblia toda. E eu aguardo vocês aqui amanhã. Não saia sem deixar um like nesse vídeo. Se puder, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.